Luiz Nascimento. Nesta palestra, irei falar sobre como criar ambientes 3D dentro da web. Tinha o título de para React, mas para a web seria um pouco mais adequado, que aí vocês têm uma noção que consegue aplicar em React, em Vue, em Angular ou qualquer outro framework, ou até mesmo sem framework, ok? Então, vamos lá para a nossa palestra. Mas primeiramente vou falar um pouco sobre o que vocês irão ver nessa palestra de agora. Então, primeiramente vou me apresentar, depois vou falar aí sobre Root, que seria a base de algumas coisas que vocês precisam saber primeiro, e depois falar algumas tecnologias, algumas plataformas, mostrar exemplos na prática e, claro, mostrar cases, né? E aí falar um pouquinho sobre performance, algumas dicas e, claro, referências aí para vocês conseguirem ir ainda mais além, ok? Agora, falar um pouquinho sobre mim, quem é o Ismael Nascimento Ash, ou só Ismael Ash, ou só Ash, enfim, você decide como quer me chamar. Mas atualmente eu trabalho desde 2014 na área da tecnologia, faz aí mais ou menos, se você for fazer um cálculo rápido, quase 7 anos, dentre aí de front-end, de back-end, de arquiteto, enfim. Atualmente sou o CTO da CodeCoast, uma empresa que traz realidade aumentada para dentro de e-commerces. E aí também gosto sempre de colocar que eu estou no momento sendo instrutor da Rocket City, né? No caso ali para o programa chamado de Expert Club, que em breve vai ser lançado aí. E também não só da Rocket City, mas também de alguns outros lugares. Mas gosto sempre de colocar a Rocket City porque eu gosto também de compartilhar conhecimento, igual eu estou fazendo aqui agora com vocês. E também, por fora, geralmente faço consultorias tanto na área de arquitetura quanto desenvolvimento de software. Vocês conseguem me encontrar através de algumas redes sociais, por exemplo, LinkedIn, GitHub, Instagram. E claro, vocês podem encontrar todas as minhas redes sociais no ismaelnascimento.com. Então, vamos lá falar um pouquinho da base, né? Para você inserir hoje alguma coisa na web, sempre tem algo por trás dos panos. E quem é que está por trás dos panos? Basicamente, o WebGL. Tá? Então, o WebGL é uma abstração que consegue fazer que você consiga visualizar modelos 3D dentro da web. Então, vamos um pouco mais falar sobre algumas tecnologias que você pode conseguir utilizar para colocar conteúdos 3D dentro da web. Aí você pode escolher o framework que você deseja, seja React, Vue, Angular, enfim, para você colocar isso, tá? Geralmente, algumas dessas tecnologias já tem, por exemplo, plugins ou integrações mais fáceis de colocar aí dentro do seu framework favorito. Mas todos eles você consegue, é JavaScript, então todos eles você consegue colocar em qualquer lugar que você desejar, ok? Mas a primeira, vamos falar aqui do 3JS. 3JS basicamente é a base para qualquer coisa, geralmente, de modelagem de modelos 3D que você vê na web, no caso. Então, se você vê um site que tem 3D e todas as outras tecnologias que eu vou mostrar aqui, geralmente a base é 3JS, tá? Então, o que acontece é que foi melhorado e aí sim foi criado um outro framework, mas geralmente em cima do 3JS. E o 3JS você consegue, por exemplo, fazer muita coisa na web. E o melhor é que tem vários cases, assim que você entra na página dele, 3js.com. Então você consegue ver vários cases já, que até alguns deles eu vou mostrar aqui e vocês vão poder ver. Outra aí que eu gosto muito, né? E falando nisso, já cheguei a utilizar 3JS, mas esse aqui eu já cheguei também a utilizar bastante, principalmente que eu já trabalhei em uma empresa de eventos onde eles usavam Babylon para criar aí os eventos virtuais, os ambientes 3D. Então era muito legal ver isso funcionando na prática, né, para um caso muito real. E claro, o Babylon.js, só para vocês saberem, para mim é uma das melhores escolhas, sendo de opção para colocar em 3D. Por quê? Porque quem mantém o Babylon.js, ele é feito em cima do 3JS, como falei, a maioria é feito em cima do 3JS, que a maioria aqui são open source, tá? Então, mas o Babylon, a diferença dele é que ele é mantido pela Microsoft, ou seja, engenheiros da Microsoft mantêm o Babylon e melhoram todas as vezes, tá? Inclusive, saiu uma versão esse mês, que é a versão 4, que traz várias melhorias, enfim. É, para mim, um dos melhores frameworks para usar aí, para exibir conteúdos 3D na web, ok? A documentação também é muito boa. Outro também que eu já usei bastante é o ModeViewer, que por trás dos panos aí também utiliza o 3JS. Eu vou até parar de repetir isso, mas
basicamente o 3ds é a base para tudo, até porque estava no primeiro ali, coloquei também nessa ordem. Mas o Model Viewer ele traz uma facilidade muito grande de você exibir modelos 3D. Então você consegue colocar aí o link, você consegue tanto ver o modelo ali na web, quanto você também consegue ver em realidade aumentada. Uma coisa que deixa aí para nós ainda mais aberta a utilização dessa tecnologia no mundo real. E vocês vão ver na prática, vocês vão ver os cases que vocês vão conseguir entender ainda mais o porquê é bem interessante essas utilizações, ok? E aí sim, outro que vocês também podem estar utilizando, não recomendo tanto, eu já trabalhei muito com Unity, não para web em si, já fiz projetos para web, mas não para web, que é a Unity. A Unity hoje ela exporta para várias plataformas e uma delas é o WebGL, ou seja, ele transforma o que você faz dentro da Unity, no editor da Unity, consegue exportar ali como HTML5 e você consegue rodar ali 3D. O ponto negativo da Unity, assim, geralmente é que o carregamento é um pouquinho mais demorado, o dos demais até o momento é mais rápido do que o da Unity, geralmente, tá? Outro que eu gosto muito também, trabalhei pouquíssimo, vi pouquíssimo, mas olhando o site, olhando, enfim, os projetos, cases, é muito interessante, que é o Play Canvas. Ele traz também assim um editor web com TypeScript, JavaScript, enfim, que você consegue fazer assim muita coisa. É uma coisa impressionante os cases que eles têm, o nível de detalhe que você consegue trazer para dentro da web, e o carregamento também é muito rápido geralmente, tá? E aí sim, o A-Frame, ou seja, o A-Frame também ele traz ali uma abstração tanto do 3JS atrás dos panos, quanto também ele traz uma abstração ali para utilizar com o Model Viewer. Tem ali exemplos na página dele. Dá para fazer algumas coisas legais, principalmente ali questão de VR com a mistura de 3D, que é o que tá esse exemplo aí na tela, por exemplo. Então vocês conseguem acessar o site, conseguem ver ali exemplos. Então a iFrame principalmente ali para fazer a questão de realidade virtual, né, para você consegue ver com óculos ali no seu rosto, algumas coisas em 3D. Tem alguns exemplos muito legais também no site deles que vale a pena dar uma olhada. Não é o que eu recomendo utilizar, como eu falei, Babylon, Model Viewer, 3JS e talvez algum outro, aí depende também do seu caso. Outro também que basicamente só vi review, vamos dizer assim, não cheguei a utilizar na prática, ou vi muito pouco sobre, mas é uma opção que eu estou deixando aqui para vocês, que é da famosa AWS, né? Então, Amazon Sumerian, eles têm alguns cases voltados ali principalmente para a realidade virtual, na web e tal, também de interação com atendente, vamos dizer, virtual, mas a utilização de fato deles eu não cheguei a utilizar, mas é uma opção aí que vocês podem ver e pesquisar um pouquinho mais, ok? E aí sim, vamos entrar um pouco de plataformas, né? Além de você criar a sua própria plataforma ou de você criar programação do zero, existem plataformas que agilizam esse desenvolvimento para você, agilizam, por exemplo, você utilizar aí onde você quiser, ok? Uma delas é a A2All. A A2All é uma das plataformas mais conhecidas e tanto aqui no Brasil quanto lá fora também. É uma das plataformas realmente que já ganhou vários prêmios, principalmente disso. Tem o seu próprio editor também, consegue aí facilitar muito o trabalho de quem quer testar a realidade aumentada. E infelizmente, para nós que é cobrado em euro, então muitas vezes não vale tanto, vale mais a pena muitas vezes desenvolver e tal. Enfim, também depende muito do seu contexto e do que você quer fazer. Outra plataforma também bastante conhecida, principalmente pelos seus white label, é a Zappar. A Zappar também, de certa forma, parecido ali com a A2All, consegue fornecer para você que você consiga utilizar ali como white label, colocando a sua logo, vendo a realidade aumentada, vendo na web, enfim, é uma outra plataforma que vale a pena dar uma olhada, ok? E aí, por último, seria a própria Codecoast, a empresa que eu trabalho. Nós também fornecemos essa questão de integrar modelos 3D dentro de e-commerce, principalmente também para incorporadoras, mas nosso principal foco hoje é integração de modelos 3D no e-commerce. Para quem vai comprar o produto consegue ali ter aquela noção. Vocês vão ver daqui a pouco o case, mas fica mais fácil para a pessoa comprar, né? E aí sim, mostrando alguns exemplos aqui na prática, como é que é esse uso, né? Como é que essas tecnologias, essas plataformas, como é que elas podem utilizar no mundo real. No mundo real, basicamente, eu tenho aqui esse exemplo do e-commerce, que é o que eu falei, que é principalmente, por exemplo, a Codecoast nós realizamos hoje, que é o seguinte: nós pegamos um produto 3D e nós conseguimos implementar dentro da página de um e-commerce.
o que isso facilita na vida de fato. Então, quando você vai comprar um produto, você consegue visualizar ali de forma todos os ângulos daquele produto e, claro, você ainda consegue ter a opção de ver aquele produto dentro da sua casa, ok? Então, você consegue ali fazer o famoso try-on, né? Você consegue literalmente testar. Outro exemplo bem legal na prática, que acontece muito na web, que é o caso que eu trouxe aqui, que é até da BMW i8, foi um lançamento. E aí, por exemplo, aqui nesse caso foi feito lá no Play Canvas, eu sei que foi feito no Play Canvas. Aqui, basicamente, nós temos a questão de simulação. Então, por exemplo, vou mostrar mais na frente alguns outros cases também, mas nós conseguimos fazer simulações, ou seja, 3D, de uma forma assim muito legal para a pessoa simular, por exemplo, nesse caso aqui, cores do carro, ver o ambiente dentro do carro de forma 3D. E aqui eu peguei o exemplo do carro, mas poderia ser qualquer outro tipo de simulação, ok? Beleza, eu acho que outra coisa bem interessante também é os Ads Playable. Não sei se vocês já conseguiram ver aí, mas quando você está ali, principalmente dentro de jogo de celular, principalmente quem joga aí no mobile, já foi uma época que eu joguei muito, mas não é o caso atualmente, mas quando você está jogando no celular, você consegue ali ter algumas propagandas que você consegue interagir com aquela propaganda. Então é uma forma também de conteúdo, por exemplo, que pode ser em 3D, como é o caso desse. Então você consegue ali interagir com 3D, faz alguma coisa rápida e tal, e impulsiona a pessoa a, por exemplo, baixar o seu aplicativo, fazer uma ação de marketing um pouco mais forte, utilizando aí, por exemplo, a tecnologia do 3D, ok? E outro ponto também, em relação aqui na prática, por exemplo, até nesse caso, utilizando aí o case da A2All, que é você consegue colocar filtros no rosto da pessoa, você consegue também, por exemplo, colocar ali para a pessoa conseguir ver o sapato no pé dela, tudo através da web e sendo 3D. Então, a sensação principalmente de compra, a questão do try-on fica ainda mais forte, né? E aí também poderia colocar vários e vários cases aqui, mas como o tempo não me permite, eu coloquei também outros tipos de aplicação que você consegue pegar conteúdos 3D e colocar na prática. Por exemplo, aí, games, que eu nem falei, mas imagina muito isso para games, tem vários exemplos também. Para educação, consegue de uma forma mais lúdica, mais interativa e assim consegue fazer o entreter a pessoa para a pessoa conseguir aprender mais. Questão de marketing também, nem se fala. Então, para marketing é incrível essa questão. Questão de image target, que seria o case mesmo. Seria basicamente quando você aponta para uma imagem e surge ali um modelo 3D, tá? Ou aí seria um pouco mais realidade aumentada, mas você consegue fazer isso através da web também, ok? E aí, vou trazer aqui alguns cases e falar, pô, Ismael, é legal ler as práticas e tal, mas e aí? Onde isso está sendo aplicado? Como é que isso está sendo aplicado? Vou trazer aqui alguns, não muito, não vários, porque poderia trazer vários também, poderia passar horas só falando de cases, que é algo que são incríveis, vamos dizer assim, mas vamos focar aqui em alguns, ok? Então, o primeiro case aí é o case do próprio GitHub. Eu não sei se vocês já se atentaram na página do GitHub, mas esse globo que fica girando, se você clica nele e arrasta com o mouse, ele vai se mover. E se você passa o mouse em cima de uma dessas linhas, igual está na foto aí, você consegue ver, por exemplo, o que é aquilo. Se é um commit, se é um pull request, por aí vai. Então, não é à toa que o Octopus aqui do GitHub está olhando ali para o globo. Então, isso aqui, por exemplo, foi colocado com o Three.js. Basicamente vocês verem que quem carrega o GitHub é super rápido, né? Então você não consegue perceber um load. Então é uma forma aí que um case talvez mais perto do que você pensou, né? Para falar a verdade, utilizando uma dessas tecnologias. Um outro também bem interessante é o próprio case aqui da Brasil.js. Se você observa bem, quando você entrou no site da Brasil.js, tem essas partículas no fundo, e se você mexer o mouse e tal na tela, você vê que as partículas ela meio que interagem, ela vai para um lado, vai para o outro, e essas partículas são partículas em 3D que você consegue ter, por exemplo, deixar o site mais bonito, mais interativo, enfim, né? Outras formas também, não só de, por exemplo, de games, de e-commerce, por aí vai, mas para também deixar um pouco melhor, mais interativo, sites em web, ok? Um outro muito legal e um case assim muito grande, que é o case da NASA. Ela utilizou aí, por exemplo, aqui no caso o Three.js, vocês conseguem encontrar esse case lá no site do Three.js, na página inicial, onde tem aqueles quadrados cheios de cases. Então, ela utilizou aí para fazer uma simulação
basicamente de uma sonda para dentro lá de Marte, ok? Então vocês conseguem interagir, vocês conseguem ver a rotação da sonda, vocês conseguem ver uma projeção ali de onde ela vai cair. Vale muito a pena ver esse case aqui, ok? E aí você fala assim, tá, mas Ismael, de certa forma são cases um pouco distantes da realidade e tal, tá? E aí é que entra esse próximo aqui. Esse case aqui, eu acho que a grande maioria conhece ou até mesmo já utilizou a plataforma de e-commerce do Marketplace, no caso, da Mobile. Então, a Mobile hoje, ela traz esse recurso de modelagem de modelos 3D para dentro ali do site deles, do e-commerce deles. Então você consegue ver ali, você consegue ver em 360, consegue ver detalhes que você não conseguiria ver apenas com imagem, né? E, claro, ainda mais você consegue também ver em realidade aumentada aquele produto que você está olhando. E aí você deve se perguntar, tá, Ismael, mas modelos 3D são coisas que possivelmente são pesadas para a web, deve demorar para carregar. Como é que funciona tudo isso? Hoje, principalmente se você utiliza ali 3JS, Babylon e alguns outros, essa questão do carregamento ela é muito rápida no geral. Também depende do que você vai mostrar. Se você mostrar modelos 3D pesado, vai carregar mais e por aí vai. Tem técnicas de otimização, mas enfim. E aí o que é que você precisa saber, né? Hoje eu tenho dois cenários, tanto o cenário do desktop quanto o cenário de um celular. Geralmente desktop roda muito melhor por conta do hardware, principalmente, ainda ajuda muito nisso. Só que no celular consegue sim rodar também, só que com possivelmente uma performance menor, ou se consegue rodar ali uma performance de certa forma ali, limitado, né, por conta até mesmo de hardware, ok? E aí sim, eu coloquei aqui essa questão do 5G como função base, porque a grande promessa é não só para a realidade aumentada ali, por exemplo, mas que também para esses conteúdos de 3D dentro da web, que o 5G, principalmente na parte ali de mobile, vai conseguir todo o processamento ser em cloud e, no caso, o celular vai precisar de uma conexão mais veloz para conseguir renderizar de uma forma melhor. Então o 5G vai ajudar principalmente ali no caso do mobile, ok? No caso da web, muitas vezes não é tão preocupante esperar ali algo de entre 5 segundos, 10 segundos, ou no máximo algumas vezes ali coisas de 30 segundos, né, para carregar. Então fica aí a grande questão sobre performance. E eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês podem estar se perguntando, pô, Ismael, muito legal, curti bastante, mas aonde é que eu consigo encontrar conteúdo para mim me aprofundar ainda mais e conseguir, por exemplo, fazer os meus próprios testes? Na web hoje, se você for procurar, por exemplo, Modeviewer tem uma documentação muito boa, Babylon tem uma documentação muito boa, 3ds ela tem uma documentação muito boa também, e basicamente todas essas que eu apresentei, eu acredito que exceto ali a Amazon Sumerian, são código aberto, então você consegue ir lá, consegue modificar, fazer por request e por aí vai. Mas eu vou deixar esse curso aqui como dica do Bruno Simon, que é uma pessoa referência também nessa área de modelos 3D dentro da web, para falar a verdade. Ele tem esse curso The Ultimate 3ds Course, onde ele ensina ali as bases, né, utilizando JavaScript puro mesmo, mostrando ali funcionando modelos 3D. E esse site dele vale muito a pena conhecer, tem muitas interações de 3D assim que são incríveis, né, desde de sombras, desde highlights e por aí vai, vale muito a pena conhecer, ok? Então vou deixar esse curso aí para vocês. E em relação a conteúdo na internet, geralmente não tem tanto conteúdo, né? Por exemplo, o Modeview tem de certa forma bastante conteúdo, Babylon também tem, mas não é todos que tem tantos conteúdos assim, depende muito da sua escolha. Não tem tantos conteúdos, por exemplo, audiovisual em relação a vídeo no YouTube, tem alguns, mas talvez não do jeito que você queira ou espera e por aí vai. Então até é uma forma de disseminar isso, se as pessoas entrarem mais nessa área, até mesmo para gerar conteúdo, né, vamos dizer assim. E aí sim, você pode ter pensado, pois mal, mas a questão dos modelos 3D que são exibidos na web, como é que funciona isso? Literalmente são modelos 3D específicos para a web. Então, por exemplo, você faz um modelo para arquitetura, vai servir na web? Possivelmente não, para arquitetura é mais pesado, tem que otimizar, enfim, tem algumas regrinhas que poderia dar ali
mais tempo nessa palestra, mas você tem que saber que existem modelos específicos para a web. Por exemplo, .glb, que funciona muito bem para Android e mostrar na web, .sdz ou .reality, que mostra ali do lado da Apple, né? Você consegue exibir nos celulares da Apple tranquilo. Mas se você quiser modelar os seus próprios modelos 3D, você pode escolher, por exemplo, o Blender 3D aí para conseguir fazer suas próprias modelagens. É um exemplo de software para fazer os próprios modelos 3D, ok? Claro, temos aqui também que você quer pegar modelos 3D já de algum lugar, em vez de criar do zero. Você pode utilizar aí o grande Sketchfab, que tem muitos modelos gratuitos e pagos que você consegue, e específicos muitas vezes para web, tá? Então já otimizados para baixar e serem utilizados já onde você quiser. E aí sim, eu vou deixar aqui algumas referências para vocês, então da própria documentação da Mozilla sobre 3D na web. Vou deixar aqui o link do Chronos.org, que é basicamente o que mantém muita coisa relacionada a 3D dentro da web. Então, por exemplo, WebGL, GLTF, que é basicamente o .glb ali. E tem muitas outras coisas que vale a pena dar uma olhada. E também vou deixar aqui esse outro link do WebGL, que é o get.webgl, que ele verifica se o seu computador, o seu dispositivo, no caso, funciona bem o WebGL. Então vale a pena também dar uma olhadinha nesse site, ou no próprio site do WebGL também, ok? E para finalizar, espero que vocês tenham gostado. Agora vamos aí para as perguntas, mas todos os meus contatos vocês podem achar em ismaelnascimento.com. Então, relembrando de novo, LinkedIn, GitHub, Instagram, a maioria é Ismael Ash, ou no caso do Instagram especificamente, _Ismael Ash. Vão lá, troca uma ideia comigo, estou sempre disponível e sempre tranquilo para trocar uma nova ideia. Agora vamos lá para as perguntas.